Paz do Senhor, irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Eu queria hoje conversar com vocês a respeito de uma palavra que Deus falou ao meu coração, uma palavra sobre prosperidade. Nessa tarde o Senhor falou comigo, que muitas pessoas estão caminhando debaixo de um espírito de miséria, espírito de pobreza, E me fez lembrar de um livro que eu comecei a ler na semana passada, quando ele falava sobre pessoas que estão debaixo de um espírito de prosperidade, de riqueza, Elas têm um start, elas têm uma ideia, elas têm uma fonte onde vão ter uma projeção, de salário, projeção de rendimento, contínuo. E normalmente quando você entra num lugar em Deus, num lugar onde você se torna um cavador de poços, você vai cavar poços e esse poço sempre vai estar saindo água. Então, muitas pessoas já ganharam em Mega Sena, Loto Fácil, não sei, eu nem sei o nome desses trem, mas acho que é mais ou menos por aí. Ganharam muito dinheiro de herança ou de coisa parecida, e hoje continuam pobres. Por quê? Porque essas pessoas, elas não souberam fazer esse dinheiro se tornar uma fonte. Na verdade, eles pegaram esse dinheiro, momentaneamente se tornaram pessoas que tinham uma liquidez, mas não souberam cultivar. E aí Deus me fez lembrar da parábola dos talentos, Um tinha 1 talento, o outro foi dado 2 talentos e o outro foi dado 5 talentos. Ao que tinha 5 talentos, ele fez 10, e o que tinha 2 ou 3, ele dobrou também. E o que tinha 1, porque temeu, o seu senhor, escondeu e não fez esse talento multiplicar, não fez esse talento aumentar, Então, aquilo que Deus tem te dado, Deus ele exige que você multiplique, que você faça crescer, que você faça progredir, porque Deus te chamou para ser um abençoador, Deus te chamou para ser um investidor no reino. A Bíblia diz que é dando que nós recebemos. Então, irmãos, nesse livro ele diz o seguinte, eu achei muito legal, ele diz assim, que quando eu tenho um espírito de riqueza, de prosperidade, tudo aquilo que vem na minha mão, eu faço isso multiplicar. Aí ele pega e fala um exemplo, ele diz assim, se eu tenho R$1 milhão hoje, e eu tenho uma pessoa que tem uma renda mensal que vai durar 30 anos de R$100 mil, quem é mais próspero? Aí ele fala, a pessoa que tem 1 milhão hoje, ela pode perder amanhã e não ter nada. Mas a pessoa que tem uma continuidade, um exemplo, vendedor de petróleo, ela tem lá uma jazida de areia, ela tem uma continuidade. Então, a riqueza dela é maior. E Deus ele te chamou para andar nessa riqueza, Nós temos a provisão que não tem fim. Nosso Deus, ele não tem fim. Então, irmãos, tenha a mente de Cristo, seja um multiplicador, Nunca esqueça, é dando que se recebe. Na Bíblia fala de um dom que é muito interessante, que é o dom de socorros, É quando Deus levanta pessoas para serem pessoas que vão abençoar o reino de Deus. Muitas pessoas dizem, se eu tivesse, eu dava. Irmão, mentira. A gente tem que ser fiel no pouco para que sobre o muito Deus nos coloque. E Ele nos prova nisso. Então, seja fiel naquilo que Deus tem te colocado, abençoe, honre pessoas, invista no reino de Deus. E eu quero te dizer, todo o dinheiro que Deus tem colocado na tua mão, Deus tem colocado com um propósito. Qual é o propósito desse dinheiro? Não deixe que o seu ventre seja o senhor da tua vida. Não pode ser o senhor da tua vida, mas você tem que ter propósito. Tem que fazer o teu tempo se multiplicar, Tem que fazer a tua vida se multiplicar. Irmãos, pessoas ímpias que têm foco e elas seguem um princípio espiritual, elas vão até o fim e elas não param, elas são prósperas. Imagine nós, se verdadeiramente tivermos um foco naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, as riquezas espirituais e as riquezas financeiras dessa terra vão chegar na nossa vida, porque nós não perderemos o foco naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A mente de Cristo está sobre você. Você é um governante, você é um dominador, porque Deus te chamou para fazer as coisas se multiplicarem. Multiplique aquilo que Deus tem te dado. Amém, irmãos? Eu queria que você ficasse com essa palavra, que você meditasse nisso. Deus já tem te dado recursos. Talvez o teu recurso, seja a tua habilidade profissional, talvez o teu recurso. Eu acho interessante, irmãos, ele dá um exemplo no livro que eu gostei muito. Ele disse assim, olha, tem pessoas que pagam num chinelo tal preço.
Mas se esse chinelo passa na mão de um artista e ele começa a colocar pedras, ele começa a colocar outras coisas, pagam-se preços milionários por esse chinelo, com caprichos, né? com enfeites. Então, irmãos, coloque valor naquilo que Deus está te dando, né? Nós não podemos trabalhar como a maioria. Nós temos que colocar valor, pedir para Deus que Deus nos dê sabedoria e entendimento, né? Para que nós tenhamos estratégia. Quando o homem foi criar a arca, lá quando o homem foi criar o templo, Deus deu sabedoria para aqueles homens serem artistas. Então, irmãos, lembre-se disso. Deus vai te dar o dom, mas para isso você precisa ter foco naquilo que Deus tem para a tua vida, amém? E não deixe o seu ventre ser o seu Senhor, amém, irmãos? Olha só, eu quero que você saiba, Deus já tem colocado dons no teu coração, faça multiplicar aquilo que Deus tem te dado, né? Para o reino de Deus, faça multiplicar, não tenha medo, porque o Senhor é fiel, o Senhor, Ele cuida de ti e Ele nunca vai te abandonar. Amém? Não deixe Mamon ser o Senhor da tua vida, porém, tenha foco, tenha objetivo, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos. Amém, irmão? Deus abençoe e fique na paz aí. Amém.